Pois bem, pessoal, estamos aqui em mais uma reunião da ABP-ABC, Aliança Bíblica de Profissionais no ABC, só que esse ABC hoje e nos últimos tempos tem sido um ABC virtual, mas nem por isso não deixamos de nos reunir para falar sobre temas importantes. Hoje estamos aqui com o Derek Vieira para falar desse papel, desse pedaço de lata de metal que tanto nos impressiona, né? Às vezes ele nem tem forma física mais. Né? Às vezes está mais virtual do que a gente aqui na rede. O dinheiro. Derek, você está livre para conversar com a gente. Seja crente. Pensa no caso. Boa noite a todos, gente. Então, mais uma vez queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema. Vamos falar, é um tema que eu sempre gostei bastante de falar, né? O pessoal mais próximo de mim que está aqui sabe bem. Embora não seja minha área de formação, né? Minha área de formação é mais voltada para a administração pública, mas sempre flertando com a economia, então essa área do dinheiro sempre foi uma coisa que sempre me gerou bastante interesse. E aí, para iniciar, eu tenho uma pergunta para vocês o que é o dinheiro? Sim, não, pode falar, gente. Abram o microfone, se quer ouvir vozes. Eu estou pensando na resposta. Nossa moeda de troca. Sim. É o meio de troca que substitui a troca direta por itens, pode ser usado como um intermediário. Sim. Uma proxy para valor, ela meio que substitui o que a gente ia considerar como sendo algo valioso, ou valor, seja isso hora trabalho ou alguma coisa rara. E a gente usa dinheiro para representar isso. Mais alguém quer arriscar? Eu gostei da fala do Isaac, porque ela traz que dinheiro, de certa forma, é uma ideia, né? É uma ideia, né, embutida de valores que a sociedade combina dentro de si mesma, né? A sociedade, diferentes níveis, né? Local, regional, global, para efetuar as trocas, né? Seja um serviço, que é o trabalho, ou um produto. Sim. Então, vocês no fundo passaram pelas definições, né? O que é o dinheiro academicamente, né? Ou o que é a moeda? A gente consegue usar a moeda seria a expressão física do dinheiro, a gente consegue usar mas na prática a gente consegue usar esses termos intercambiáveis. Então, a definição acadêmica de dinheiro foram esses 3 pontos que vocês citaram, né? A questão de o dinheiro como meio de troca, então é o meio pelo qual a gente consegue, ou barra pagamento, né? Então é o meio que a gente consegue acessar bens e serviços. O dinheiro, ele também é definido como uma unidade de conta, então tudo aquilo que a noção financeira é quantificada através do dinheiro, daquela moeda em específico, e também ele é essa reserva de valor, porque afinal você, a partir do momento, ele não é só meio de troca no presente, mas também no futuro. Então ele também significa uma reserva de valor. Se você tem dinheiro, você pode ter acesso a bens e serviços hoje ou quanto bem entender, desde que você tenha aquele dinheiro. Eu também gosto de definir o dinheiro como uma coisa que eu não tenho. E, como já dizia o sábio, quem não tem dinheiro, conta história. E, no caso, especificamente, a história do dinheiro. Primeiro, escambo estranho. Geralmente, as pessoas costumam pensar que a história do dinheiro nasceu para substituir ou estabelecer relações de troca
dentro do escambo, né? Então, quando você troca determinada quantidade de bem A por determinada quantidade de bem B, só que sem que isso signifique uma relação fixa de troca, sejam trocas ocasionais. O fato é que o escambo somente foi usado assim, como trocas ocasionais entre comunidades distantes. O escambo nunca foi o meio principal de troca dentro de uma comunidade. Isso, nos registros que a gente tem, a gente não encontra isso. Na verdade, a história do dinheiro começa antes. Antes do dinheiro, a sociedade começa a ter uma noção que é a noção de crédito e débito. Mesmo as economias iniciais já possuíam dentro de si essa noção de crédito e débito. Então, de você compartilhar bens, ou seja, desse empréstimo, né, seja de uma forma, digamos, generosa, seja de uma forma de dívida, mas sempre essa noção ela aparece primeiro já nas primeiras comunidades humanas, e a partir dela que vai ser, então, estabelecido toda a economia como a gente conhece hoje. Tem um caso em específico que os antropólogos identificaram na Papua Nova Guiné, que chega a ser até um caso curioso, que a sociedade inteira ela é baseada em presentes, em doações. E o que acontece? Como as coisas acontecem dentro dessa comunidade? O status social nessa comunidade é medido em toda vez que você dá um presente, você dá um presente maior do que aquilo que você recebeu. Quanto maior essa diferença, maior é seu status social. O líder da comunidade é o maior doador. Enquanto aqueles que simplesmente fazem doações que equivalem àquilo que recebem são estigmatizados socialmente. Então, você vê que, mesmo em economias muito básicas, essa noção já estava presente. E a partir dela é que surge a ideia de moeda, né? A ideia de, precisamos de um meio para fazer essas transações, para quantificar essa dívida ou esse crédito que a gente tem. Uma das primeiras formas que a gente tem de quantificação é através dos bens mesmo, bens primários. Então, cereais, também o sal foi muito utilizado, como forma de quantificar. Então, até a primeira noção de um objeto que não possui o valor que em si, mas possui um valor registrado de algo, foi na Babilônia quando eles começaram a armazenar cereais nos silos e você recebia tabletes de argila dizendo, tem tanto de cereal lá que você armazenou aqui. E isso é utilizado até hoje na agropecuária, os órgãos agropecuários. E você ia trocando esses tabletes e emprestando, cobrando juros, e a partir de, é uma das primeiras ideias de cédula como a gente conhece hoje. O problema é que comida é perecível. Uma hora isso estraga, uma hora isso não dá muito certo. E a gente já começou a identificar na natureza, né, os metais que a gente viu que são relativamente escassos. Afinal, mineração não é um processo tão simples, ainda mais sem equipamento. Então, se começou as primeiras moedas, primeiro com cobre, depois com a prata e com ouro. Embora mesmo as primeiras moedas, e até um exemplo está aqui, né, essas moedas faca, que são da China, do século XI, mais ou menos, elas têm mais um significado de título, né, de token, um significado não quantificável, mas sim, de um símbolo de dívida do que exatamente um valor quantificável nelas. Então,
mesmo quando a gente começa a cunhar metais preciosos, ainda não é uma noção tão quantificável assim. E isso vai vindo com o tempo. A gente vai ter as primeiras cunhagens de moeda, principalmente pensando no contexto ocidental, ali no século VII, na Lídia, né, a atual costa da Turquia, e isso se populariza com, assim, feito com flash. Porque antes disso, mesmo quando você começou a usar metais preciosos, também ela era baseado no peso dos metais preciosos. Tanto é que, até hoje, a gente tem moedas que utilizam a relação do peso com o valor. Exemplo que foi trazido para a modernidade é a libra esterlina, a moeda do Reino Unido. O que significa libra esterlina? Uma libra, 473 gramas, de prata esterlina, ou seja, prata pura. Esse era o valor original da moeda da libra esterlina. E isso, essa cunhagem de moeda, que é uma forma também dos reis, dos governos começarem a centralizar um pouco essa questão econômica, ela se populariza muito rápido. Em 20 anos, boa parte do Mediterrâneo, mas principalmente as cidades gregas, todas elas já cunham moedas. E um pouco depois disso vem, até considerando que a chamada foi valor do dinheiro, vem uma coisa que infelizmente nos assombra até hoje, que é a inflação. Que, a partir do momento que você cunha moedas, você entende que sou eu que dito o valor. Sou eu que posso dizer o que aquilo efetivamente vale. E uma das primeiras valorizações que a gente tem registrada foi na cidade de Atenas, onde a moeda de 100% de prata passou a ser 73% de prata. E isso foi uma forma que o governo ali encontrou de minimizar a crise social, e a partir da frente isso é história, né? Governos e mais governos se utilizaram desses métodos para financiar suas contas e evitar convulsões sociais. E o fato é que usamos moeda até hoje, né? Não exatamente as mesmas moedas, no mesmo sentido, mas são coisas que correm até hoje. Falando em moeda, outra imagem que a gente tem aqui é uma moeda judaica da faixa do Segundo Templo. Então, primeiro século, eles falam, acho que o primeiro século antes de Cristo, se não me engano. E o fato, mas a gente utilizou moedas baseadas em metais preciosos, principalmente, de lá para cá. Só que aí ficar carregando moeda fica pesado, né? De um lado para o outro. Não é um negócio muito confortável. E aí, no século VII, na China, é que surge a primeira noção de que a gente tem de papel moeda. Então, eu até brinquei, né? A gente foi do nada para o disco, para a moeda, e a gente volta para os retângulos, não mais o de argila, mas agora de papel. E mas ainda não é não era exatamente o papel, uma cédula monetária que nem a gente conhece hoje, né? Se assemelhava muito mais a uma noção de um cheque, basicamente falando, do que efetivamente de uma moeda emitida pelo governo e tal, toda essa questão que entende o papel moeda, que a gente tem sobre o papel moeda hoje. Isso vai acontecer alguns séculos mais para frente e vai se popularizando aos poucos, na verdade. Não é um processo muito rápido que isso vai acontecendo. E aí a gente, basicamente, a história do dinheiro fica meio que estagnada em relação a isso, porque você não tem grandes invenções em relação a formas de você circular papel a partir daí. Você tem algumas novidades, mas ainda se baseando em moedas ou em notas em papel moeda, mas que ainda, pelo menos a noção dela, é lastreado em moedas metálicas. E aí, trazendo um pouco para o nosso contexto, né, a primeira emissão de moeda feita no Brasil, ela acontece em 1694, que é quando é trazida a primeira casa de fundição. E o primeiro papel moeda emitido no Brasil vem em 1808, com a chegada da corte portuguesa,
que foi também uma forma, novamente, do governo financiar os custos dessa mudança. E até a imagem de cima, que está aqui na apresentação, que eram os bilhetes do Banco do Brasil, emitidos quando o governo chegou, e aí foi uma forma também de financiar essa questão. E aí a gente continua mais ou menos nesse mesmo contexto até 1958, na verdade um pouquinho antes. Em 1950 surge a primeira noção de cartão de crédito de uso geral que a gente tem hoje, que foi a bandeira Diners Club, existente até hoje. Foi o cara que esqueceu a carteira, ele falou, putz, por que eu tenho que andar com dinheiro para cima e para baixo toda vez? Porque não dá para eu ter um negócio que diga que eu sou eu e eu pago no final do mês. Óbvio que a gente sempre teve essa questão do fiado, né, mas é um processo que depende muito mais de confiança pessoal do que uma forma sistematizada. E aí surge o Diners, e em 58, uma concorrente, né, que a gente também tem até hoje, a American Express, que é a imagem de baixo, surge o primeiro cartão de crédito de plástico. E ainda era um processo, mas ainda é um processo muito arcaico. Você apresentava o cartão, o comerciante ligava para o banco, quer dizer, ligava para a bandeira ligava para o banco para confirmar se para confirmar se podia cobrar, e assim ia. Era um processo que levava, tipo, cerca de uns 15 minutos até se resolver tudo. Isso só foi ser agilizado nos anos 70, quando o processo passou a ser eletrônico. Mas ainda assim foi ficando eletrônico em etapas. Isso só, efetivamente, a popularização do processo eletrônico de cartões vai acontecer basicamente nos anos 90. E aí a gente saímos do nada, voltamos ao nada, né? Porque chegamos a uma era onde dinheiro... Cadê o dinheiro? Ele não precisa existir. A gente não precisa nem ver ele. Virou um registro de informação, virou um bit. Que é, principalmente hoje, toda essa questão das criptomoedas. A primeira noção de criptomoedas, ela vai surgir em 1986. O primeiro estudo sobre criptomoedas e tal. Mas ainda sem capacidade de processamento para tal, uma coisa que tentaram fazer uma prova de conceito nos anos 90, não deu muito certo, e efetivamente a grande criptomoeda que a gente tem hoje, que é o Bitcoin, vai surgir só em 2009. Então, principalmente pensando numa história de dinheiro, é algo ainda bastante recente. E uma coisa que, esqueci de comentar um fato importante. Quando a gente estava falando das notas, como eu falei, elas ainda tinham lastro em moedas metálicas ou em metais preciosos, que é a chamada conversibilidade. A última vez, o último país, quer dizer, não sei se é exatamente o último, mas o último grande país a abolir a conversibilidade foi os Estados Unidos em 71. Que até então o dólar tinha seu lastro em ouro. De 71 em diante, para o governo financiar os gastos da guerra do Vietnã, o governo falou, não, acabou essa história de lastro. E por que eu lembrei, por que eu deixei passar, mas esse fato precisa voltar? Por que esse fato é importante? Porque como todas as outras economias acabavam tendo seu lastro em dólar por causa de tinha seu lastro em ouro, basicamente a nossa posição econômica atual significa que a moeda nem vale o que diz que ela vale o que diz que está no papel e é completamente isso. Ou seja, o que é o dinheiro? Além daquelas definições que a gente viu no começo, o dinheiro hoje, na sociedade moderna, ele tem um papel, ele é um símbolo. Não só
nos termos monetários em si, né, do símbolo do fato da moeda ser completamente simbólica, mas o fato é que o papel que o dinheiro foi tomando na sociedade, ela chega num ponto onde o dinheiro passou a ser símbolo também de outras questões. E passou a trazer para a gente certas batalhas mentais. O primeiro ponto dessas batalhas é a questão do sucesso. Basicamente, hoje, quando a gente fala de sucesso profissional, sucesso dos negócios, a gente está pensando necessariamente em dinheiro, em aumento de renda, em acúmulo de bens. O que não necessariamente é um problema, mas isso acaba, às vezes, assumindo um caráter de um conflito, de um dilema, quando isso passa a ser a única e excessiva, a única e completa motivação em relação a todas as coisas. Tudo passa a ser julgado e quantificado. E mesmo você falar, não tem esse problema. Mesmo o desprendimento completo, ela acaba sendo uma armadilha de sucesso. Porque, querendo ou não, você só pode chegar nesse status se você não tem completo... Se a quantidade de dinheiro não é um problema para você. Então, querendo ou não, você acaba assumindo essa batalha, esse conflito de o que significa sucesso. E o dinheiro se assume como um símbolo disso. O segundo ponto é status. Quando a gente fala, né, de dinheiro como símbolo de status, a primeira imagem que a gente vê é de ostentação. A ostentação é o extremo disso. Mas o fato é que o dinheiro também, ele acaba sendo... essa questão do dinheiro, ela acaba sendo um elemento de comparação social. E às vezes mesmo sutil, não tão extremo, às vezes é um negócio extremamente sutil sobre hábitos de consumo, sobre o que você faz, com quem que você anda. E isso também é uma forma de status, isso também é uma forma de colocação ali no mundo, dentro do sistema. Que também é uma batalha, porque você também precisa... porque também não é... status é negativo? Depende, porque você tem o lado de que esses hábitos de consumo também significam seu conforto. Então, onde é que está o X da questão aí? Mais um dilema que o dinheiro acaba se assumindo como símbolo. E relacionado aos dois, mas não só aos dois, vem o dinheiro como símbolo de satisfação. Seja no sentido de o dinheiro, ele assume o significado, assume o sentido das coisas, ele passa a ser o sentido pelo qual a gente age. Ou, senão, ele passa a ser o elemento de segurança, ele passa a ser aquilo em que a gente confia. E, ao mesmo tempo, o dinheiro, ele acaba... o lidar bem com esse dinheiro, porque você administrá-lo, e você controlá-lo, e você gerenciá-lo, acaba se assumindo como um caráter de prazer, de controle, que também, querendo ou não, acaba sendo uma forma de satisfação. Então, você tem nesses 3 pontos, né, a gente poderia até derivar em mais, você tem dilemas ali, você tem essas batalhas mentais que você precisa estar atento e vigiar, e ter uma noção ali. E aí a gente volta para a pergunta, o que é o dinheiro? Como a gente falou, o dinheiro é um símbolo. Mas, como mesmo a gente viu, o dinheiro é um caráter totalmente... Ele assume esse caráter totalmente simbólico. E o fato é que... Por que a gente confia em símbolos? Por que símbolos são importantes? Porque justamente eles
eles precisam... Por que símbolos funcionam, na verdade? Porque você precisa... Porque as pessoas confiam neles. Porque as pessoas passam a entender as coisas a partir desses elementos simbólicos que existem. E, como a gente viu, a gente não tem... A moeda já não tem nenhum lastro. A moeda é baseada, a economia é completa e totalmente baseada em que a gente crê que um pedaço de papel vale alguma coisa. Ou seja, o dinheiro, no fundo, é uma questão de fé. O dinheiro, para ele funcionar, a gente precisa crer que o dinheiro está lá. A gente precisa crer que dinheiro é dinheiro. E é engraçado isso, porque justamente todas essas batalhas mentais que a gente passou, sobre sucesso, sobre status, sobre satisfação, são batalhas mentais, mas que elas têm raízes espirituais. Tem um livro muito legal, foi uma das fontes que eu usei hoje, chamado Capitalismo e Progresso, que é um economista holandês, que ele vai detalhar muito em como toda a sociedade moderna, o capitalismo moderno como a gente conhece hoje, toda a sociedade ocidental, ela é baseada em uma fé no progresso, que é outra forma que a gente está ali exatamente associada com essa fé no dinheiro. Que é essa noção de que vem principalmente desde o século XVI e vem evoluindo ao longo do tempo, de que o progresso econômico ele passou a ser o guia do qual a noção de uma vida boa depende, e ele passou a ser o mediador da nossa felicidade. Então, todas as coisas são feitas pensando no progresso, pensando na inovação, pensando adiante, como se o futuro sempre fosse melhor e cabe ao homem alcançá-lo, cabe ao homem buscá-lo. Tem até essa frase, uma das citações que ele usa no livro, que é essa frase do Keynes, que um dos maiores economistas da história, viveu no século XX, que ele fala: a avareza, a usura e a precaução devem ser nossos deuses por um pouco mais de tempo. Isso porque só eles podem nos levar da necessidade econômica para a luz do dia. Então é uma assunção clara aí do Keynes, né, tipo, de que ok, vamos deixar que as coisas assumam esse caráter de fé, esse caráter de deuses, para que as coisas melhorem, né? Ele escreve isso dentro do contexto da Grande Depressão nos Estados Unidos, nos anos 30, mas ainda assim assume esse caráter, né? Tipo, ok, o futuro vai ser melhor, a gente vai chegar lá, a gente vai construir, a gente vai fazer. E o problema é que a gente chegou num ponto em que, até mesmo quando a gente fala do termo progresso, né, a gente pensa, o progresso, ele só acontece. A gente nem participa mais dele. A verdade, a gente sente até esse sentimento muitas vezes, de impotência, né, de que o mundo nos arrasta. Justamente porque essa relação, né, de amor e ódio com o progresso, até certo ponto que a sociedade moderna é forçada a viver. E aí, olhando para... E aí, independe... Isso falando, por que capitalismo parece socialismo, né? Porque independe do sistema econômico. O problema da coisa é justamente essa noção de utilidade, essa noção materialista das coisas, em que, como a gente falou, o progresso e o dinheiro passa a ser a nossa satisfação. Só que aí tem um porém, né? Tem um pessoal lá que propôs uma coisa um pouquinho diferente, né? Que nos mostra alguns elementos. O fato é que quando a gente olha para o cristianismo, quando a gente olha para a Bíblia afirma categoricamente que o egoísmo e cobiça é a nossa condição inicial. Quando você olha, você identifica isso claramente no relato da queda, lá em Gênesis. Quando ele fala, né, que a gente vê a cobiça de Eva e o egoísmo de Adão ao terceirizar a culpa. Então, essa é a nossa condição natural com a queda. E o fato é que essa condição natural, levada para o dinheiro,
ela nos afasta. Primeiro que ela nos afasta, né? Ela afeta esse nosso relacionamento com Deus e com nós mesmos, conforme está o texto aí de 1 Timóteo, né, dos 6, 9 ao 10. Os que querem ficar ricos em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, eles falam, justamente esse desejo do dinheiro, esse desejo das riquezas, o cara se afastou da fé, se afastou de Deus e criou tormento para si. Então, ele se afasta de si mesmo, ele se prejudica com isso. Mas não só desses dois elementos. Ele também nos afasta das pessoas. Porque a gente também está inserido numa sociedade e uma das formas que a gente manifesta isso é justamente o nosso relacionamento passa também com as pessoas, também passa pela questão financeira, passa pela questão dos bens. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão não se compadecer dele, como pode permanecer dele do amor de Deus? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Então, o que a gente faz com o dinheiro, né? E é isso. Então, assim, a gente tem a gente vê que existe esse conflito. O dinheiro, se você tem fé em algo, você não consegue ter fé no outro. A Bíblia é muito não dá para a gente ter dois focos. Não dá para as coisas serem divididas. É necessário uma escolha. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Esse é o ponto da coisa. Não dá. Não dá, não dá para... O dinheiro, quando ele assume esse caráter divino, ele é inconciliável com a fé cristã. Ele é inconciliável com a vida cristã. Eles não se misturam. Porque a partir do momento que você assume alguém como Deus, assume alguém como seu bem maior, como seu tesouro, aí também estará seu coração. E aí fica... E aí fica a questão, ok, fizemos uma escolha. E eu espero muito que vocês façam a escolha certa. O que é o certo eu deixo a cada um de vocês. Mas ok, se fizermos a escolha certa, ou pelo menos se queremos tentar responder um pouco a essa noção do dinheiro como Deus, fica a pergunta, né? Como responder ao dinheiro? Como a gente consegue lidar com essas questões, lidar com essas armadilhas? O primeiro ponto que eu queria trazer é a simplicidade. E a simplicidade, e o legal essa questão de responder sobre o dinheiro, é que por mais que eu possa partir aqui de um pressuposto não cristão, um pressuposto cristão, há mesmo não cristãos que têm enxergado já esse problema, têm enxergado essa questão, que foi até um dos livros que eu usei aqui. Cadê ele? Tá longe. Depois eu pego. Que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, um livro sensacional, falando também sobre essas questões. E ele vai trazer muito essa questão da noção de suficiente. Ou seja, a partir do momento que a gente sai uma das formas que a gente precisa assumir para lidar com o dinheiro é assumir que existe um patamar, existe um nível que pode ser, que a gente deve considerar o suficiente para nós e ter essa noção bem fixa na nossa cabeça. Por quê?
Primeiro, a partir do momento que eu entendo o que é o suficiente, eu não preciso me desesperar em buscar mais. Segundo, eu não preciso arriscar em buscar mais. Então, para ter aquilo que eu não preciso, eu não arrisco aquilo que eu preciso. Então, e assim, obviamente, a primeira regra para definir o suficiente é não reajuste as metas para cima todo o tempo, senão isso não funciona. Óbvio que revisões são importantes, mas isso não vai funcionar. Mas ok, a noção de suficiente é uma noção bastante importante. Mas ela não é o suficiente. E assim, esse suficiente não necessariamente precisa ser pouco. O suficiente é suficiente. A noção de suficiência significa um negócio mais amplo. Mas a gente precisa, como cristão, a gente precisa dar um passo além. Que é a noção também de um estilo de vida simples. Essa noção ela foi uma noção construída, principalmente nos anos 80, como derivada do Pacto de Lausanne. E ela vem da Escritura, né? Está aí o texto de Provérbios 38:9, né? Que não me des pobreza nem riqueza, dá-me a menos o alimento necessário. Se você pegar versões mais antigas, dá-me da porção acostumada, ou seja, o suficiente. E sobre essa construção, né, desse conceito de estilo de vida simples, né, é justamente essa noção essa noção de suficiente, mas com um olhar além. É uma decisão geral de renunciar ao desperdício e ser contra a extravagância. Não significa abrir mão da sociedade. Existe distinção entre necessidades e luxos, hobbies e símbolos vazios de status, modéstia e vaidade, celebrações eventuais e uma rotina normal de festas, serviço de Deus e escravidão da moda. Ou seja, é possível viver, é até necessário viver, somos chamados a isso, mas a questão é o como. Qual o estilo de vida que a gente tem levado? Tem sido um estilo de vida que tem refletido isso? Tem refletido essa noção de suficiente? Tem refletido essa simplicidade que a Escritura tem pedido da gente? E ok, se somos simples, se você acaba assumindo a noção de vida simples, geralmente seus custos caem. O que fazer com isso? Aí vem o segundo ponto, que é a questão da generosidade. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Sucesso. Voltando naquele conceito, né, naquela batalha mental. É sorte ou competência? Não no sentido de que há os dois elementos. Existem os dois elementos. A questão é quão grande são os dois elementos? Qual o tamanho dos dois elementos no seu sucesso? Você consegue responder essa? Se alguém quiser falar. Eu vou ter que concordar com o Giovanni. Eu coloquei aqui no chat, né? Sorte muito mais do que competência. Por causa de todos os fatores envolvidos, né? O contexto que você nasce, o lugar, tudo. As pessoas partem sempre de largadas desiguais, né? E todos os outros fatores envolvem, como está aqui no texto, foi colocado aqui no slide. Sim, que é justamente essa questão. Que até eles falam, esse texto também está no livro, né, que eu comentei. Esse texto eles falam, esse foi um texto que o autor do livro escreveu para o seu filho. Ele escreveu uma carta por filho, sim, sobre a vida, e é um dos trechos dessa carta, né, tipo, que eu vou ler só, eu vou ler inteiro, porque o texto é bom. Algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outras nascem em guerra e miséria. Quero que você mereça e que conquiste o sucesso. Mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça.
tem isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Então, eles falam, tem essa noção, né? Então, só a partir daí, já seria indigno da nossa parte não ser generoso, não ajudar quem não tem a mesma sorte. O porém é que, de novo, como cristão, vamos um passo adiante. Não é sorte, mas é a providência. É Deus atuando nos nossos contextos e realidades de forma a nos abençoar, nos trazer graça. E a partir daí vem todo o conceito de oferta cristã. A oferta cristã é gratidão, é um elemento da graça de Deus, não só para quem recebe a doação, mas também para quem doa. Até por isso, né, que o Elton perguntou, né, eles falam, você tem esse campo da generosidade, é sensacional. Cadê? O livro tá fácil aqui? Não tá. Não sei onde eu enfiei. Santo Deus. Eles falam, sobre generosidade, eu sempre gosto de sugerir um título que na verdade é um capítulo de um livro, né, que é o capítulo de oferta do Igreja Autêntica, do John Stott, sempre sensacional para refletir sobre essas questões sobre generosidade. E ele mostra o quão amplo é o significado espiritual da oferta, né? Seja pensando em níveis teológicos, seja pensando em níveis sociais. Que infelizmente a gente não consegue avançar muito nisso. Mas é necessário sempre ter isso em mente, né? De que a oferta cristã, ela abençoa os outros, mas ela também tem esse significado espiritual. E aí vem um ponto polêmico, toda vez que a gente fala, né, sobre oferta, sobre generosidade, sobre toda essa questão, que é essa questão do dízimo. Que é uma questão bastante complexa, na verdade, porque, de fato, se você for olhar, a maioria das declarações doutrinárias das igrejas protestantes, elas incluem esse ponto. Só que se você for olhar para o Novo Testamento, você não acha referências ao dízimo. Sim, você tem Jesus falando sobre o dízimo nos evangelhos, mas como uma prescrição para a igreja cristã, isso nunca aparece no Novo Testamento. Mas acho que aí fica por isso que a gente precisa voltar nos conceitos de oferta cristã. Porque, assim, independente de existe dízimo, não existe dízimo, no fundo não importa tanto. Por quê? Todo cristão é chamado a ter responsabilidade, inclusive financeira, com a sua igreja. E aí, aqui quando eu uso a palavra igreja, eu uso a palavra igreja nos dois sentidos. Tanto no sentido da comunidade, no sentido do corpo das pessoas, do coletivo de pessoas reunido, mas também no sentido da instituição. Todos têm essa responsabilidade com a sua igreja nos dois sentidos. Se somos sócios de um clube, todo mundo sabe que tem que pagar mensalidade e ninguém discute. Por que a igreja, pensando em termos institucionais, na prática, é um CNPJ igual ao clube, seria diferente? E pensando que essa instituição é quem dá estrutura para a comunidade, mesmo pensando no aspecto institucional, é isso que você permite toda a questão de, seja a infraestrutura física, seja a questão do sustento ministerial, ou seja, essa responsabilidade precisa ser atendida. E os 10%? Tá, mas dízimo é 10%. O que é 10%? 10% pode ser pouco, mas pode ser muito. Depende da sua realidade. A oferta, um caráter da oferta cristã, de fato, é ser proporcional. Contudo, ela não gera
eles falaram, outro sentido da oferta cristã é que ela gera igualdade entre todos os membros. E justamente o Giovanni colocou um ponto muito importante, uma questão importante, que é essa questão da falsa equivalência. 10% pode ser muito ou pouco, para depender do contexto. O que eu sempre digo é, qual o tamanho da oferta cristã adequada? É o tamanho que te faça pensar 2 vezes. Porque se você doa sem refletir no que você está fazendo, você só está jogando dinheiro. É dado que sobra. Dado que sobra é fácil. Agora, se você é forçado a olhar para aquele valor e entender o peso daquele valor e se comprometer com aquele valor, entendendo o porquê você está fazendo aquilo, aí é muito provável que você esteja no valor adequado. Obviamente, isso tem outro lado. Tem um lado que doa, tem um lado que recebe, que é também toda essa questão. Muito dessa questão está envolvida com essa questão dos mercadores da fé, que, no fundo, é uma questão que sempre existiu em todas as religiões, em toda a história. Mas é por isso que, de novo, voltando para as características da oferta cristã, a oferta cristã ela precisa ser cuidadosamente supervisionada. Você precisa, de fato, uma das coisas que a gente precisa enfatizar quando a gente pensa em lidar com dinheiro é a noção da transparência e a questão da governança dentro das comunidades cristãs, pensando não só em igreja, né, mas também pensando em sociedades para-eclesiásticas, como a própria BP, né? Então, ter esse instrumento, ter essa transparência, que a gente trazendo o conceito da administração pública, né, a accountability, né, esse conceito da responsabilização, do controle social é importante, é uma noção que a gente precisa ter ao lidar com esse dinheiro, de forma que a oferta cristã assuma de fato esse caráter de manifestação da graça de Deus para quem doa e para quem recebe. E por último, mas não menos importante, o terceiro ponto para a gente responder ao dinheiro é a noção do contentamento. Quando a gente olha, pensando no que a gente faz com dinheiro, que a gente lida com dinheiro, a gente, uma das melhores formas que até, de novo, voltando para o Morgan Housel, voltando para um autor não cristão para a gente olhar a questão, ele fala, né, de a gente usar o dinheiro para comprar tempo, né, então de a gente não ser, de novo, né, pensando naquela noção de sempre estar correndo atrás, não, vamos usar o dinheiro para comprar tempo, para a gente viver experiências, para a gente estar com pessoas, e isso é muito bom, é uma forma saudável e boa da gente usar o dinheiro, da gente usar esse dinheiro como um instrumento e não sendo o fim último das coisas. E um outro ponto também importante, como eu falei, né, você pode ter aquela questão de, quando a gente pensa em satisfação, essa satisfação em lidar com dinheiro, em saber controlado, gerido, e até um dos capítulos do livro, ele sugere, tipo, é melhor ser razoável que racional. Justamente, tipo, mano, não fica escravo da planilha, não fica escravo do que você faz, se permita viver, se permita, não leve tudo a ferro e fogo, porque a tendência de você acabar frustrado nisso, e querendo ou não, pensando de você na prática estar assumindo essa fé no dinheiro, ela é muito grande. Só que esses 2 pontos são legais, são pontos que a gente precisa ter em mente. Eles ainda significam um contentamento baseado em circunstâncias. Então, eu tenho dinheiro para comprar tempo, eu tenho condições de ser racional, eu tenho meios ali, eu estou ali num ambiente que me permite fazer escolhas, que me permite pensar, me permite... Só que esse contentamento, só que ainda isso não é o suficiente. De novo,
Vamos dar um passo adiante. Contentamento, no fim das contas, no fim das coisas, ele vai falar muito sobre as coisas que nós amamos. As coisas onde nós encontramos prazer, nós nos devotamos. E o fato é que, seja o dinheiro, seja aquilo que o dinheiro pode obter, não é a resposta. Não é a resposta. Eu vou ler um texto aqui do Lewis, que talvez vai ajudar a gente a clarear essa questão. A maioria das pessoas, se de fato aprendesse a olhar dentro do próprio coração, saberia que deseja, e muito intensamente, algo que não pode ter nesse mundo. Todo tipo de coisa que possamos imaginar se propõe a dar isso a você, mas nunca cumpre a promessa. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em um país estrangeiro, ou mergulhamos pela primeira vez em um assunto que nos entusiasma, são todos eles anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhuma experiência de aprendizagem pode de fato satisfazer. Não estou me referindo ao que comumente chamaríamos de casamentos ou viagens mal-sucedidos, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu me refiro aos melhores exemplos possíveis dessas experiências. Naquele primeiro instante do desejo, há sempre algo a que nos agarramos que simplesmente desvanece pouco a pouco na realidade. O cônjuge pode ser bom, a paisagem do local excelente, o emprego pode até acabar se revelando um bom emprego, mas aquele algo a mais nos escapa. O fato é que, como a gente viu, o dinheiro também não é uma resposta a isso. Também não é essa resposta para esse algo a mais que nos escapa. A resposta última dos nossos anseios só tem uma forma de responder a isso. O próprio Deus. É Ele quem consegue responder todos os nossos anseios. Então, é nele que a gente vai encontrar a plena satisfação. É amando mais a Ele é que a gente consegue entender de fato o papel em que todos os outros esses elementos que são muito bons, que são prazerosos, ocupam na nossa vida. Esse, de fato, é aí que, de fato, a gente entende o valor do dinheiro. O valor do dinheiro é um pedaço da nossa vida. É um instrumento. É um meio de troca. É uma reserva de valor. E a ideia é que, a partir do momento em que nossa atenção, a nossa devoção está centralizada em Deus, ele vai cada vez menos ocupar outros espaços onde ele já não deveria estar. Então é isso, gente. Eu não sei qual que era a expectativa de vocês para hoje, mas justamente é isso, Por que quando a gente foi conversar sobre isso, eu resolvi focar nos porquês e não nos comos? Porque, como vocês viram, ensinar a fazer uma planilha financeira ou melhor investimento, isso você consegue encontrar a rodo na internet. O que não falta é centenas de conteúdo, de produtores de conteúdo sobre isso. Mas, a partir do momento em que a gente assume o referencial da fé cristã, nenhum como pode acontecer sem que a gente antes precisa a gente precisa entender os porquês. A gente precisa entender o que de fato representa as nossas ações, o que de fato representa o nosso lidar com dinheiro. E espero que hoje tenha ajudado um pouco vocês a entender isso, a clarificar isso. E aqui eu encerro minha fala.